sobre o povo, porque ele sabia que Deus se alimenta de adoração. Deus se torna poderoso na adoração. O reino de Deus se move, o trono de Deus se move, Deus se move quando ele encontra um povo em adoração. A Bíblia diz que ele habita no meio da adoração. Deus é habitável. Deus é tão habitável que quando a igreja aqui estava louvando, a mocidade, as irmãs estavam louvando, por algum minuto eu fechei os meus olhos e eu senti um gozo na minha alma, e eu pude compreender e desci as escadarias para ir até o banheiro. Quando eu fechei a porta do banheiro, eu senti desejo de falar em línguas. Por que, pastor? Porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo que quem fala em línguas e mistério fala com Deus. Quando a língua estranha é desenrolada, o anjo leva ela e diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, ele começa a desenrolar. Pastor, é heresia? É não. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: nós não sabemos pedir como convém pedir, mas é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está falando em línguas estranhas aqui na terra, o Espírito Santo pega a língua estranha e ele ultrapassa a atmosfera e entra na presença de Deus. Deus está sentado no trono. Deus está sentado no trono. O Espírito Santo se apresenta diante do trono de Deus. Deus pergunta ao Espírito Santo, vou conjecturar para você entender o que eu quero te explicar nessa noite. O Espírito Santo pega duas línguas estranhas e desenrola ela diante do trono, e Deus ouve diante do trono, você passando pelo vale aqui, prova aqui, luta aqui, dificuldade aqui, e lá no trono de Deus você falando em línguas. Deus, não aguento mais, Deus, não suporto mais, dá-me força, dá-me graça, dá-me unção, autoridade. Aí Deus se levanta do trono, Salmo 91, e ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que de lado te proteja de todo mal. Nenhuma praga te sucederá, nem maldição alguma, e vai cair ao teu lado direita, mas você não vai ser atingido, porque eu sou contigo. Eu estou no negócio, eu estou na casa. Deus vai fazer a diferença, porque você nasceu para você ser apenas um objeto. Você não é objeto de uso, você não é descartável, você não é o que tudo diz que você é. Pastor, mas errei. Você pode errar 7 vezes. Deus sabe que Ele vai levantar você. Agora preste atenção. Quando Deus te der a oportunidade de levantar, não erre mais, não faça mais o errado. Entre em oração e diga para Deus: a partir de hoje eu jogo para trás a bagagem e ando na presença do Rei da Glória, para ser um vaso de honra, para ser diferente. Deixa o Rei que vai pegar isso aqui. De homens de aliança. Deus precisava de homens de aliança. Deus precisava de homens de aliança. De aliança. A aliança tem quantas partes? A aliança tem 3 partes especiais: a parte interna da aliança, a parte interna da aliança, onde tem contato com o corpo físico. Que significa sensibilidade. A parte externa da aliança, a parte externa da aliança significa
a quantidade de conhecimento, de intimidade que você tem com Deus. Sensibilidade, unção e conhecimento. Sensibilidade, unção e conhecimento. Porque lembra que Deus falou para Moisés lá no monte: tira a sandália dos pés? Por quê? Porque o sapato, as sandálias protegiam a sensibilidade dos pés. Deus fala: tira o que protege, tira o que está protegendo a tua sensibilidade, arranca ela. Porque para você fazer minha vontade, tem que tocar na santidade de Deus. Para você fazer o que eu quero que você faça, você precisa ter contato com a minha glória, com o meu poder, com a minha unção. Tira a sandália do pé. Aliança. Deus, Ele quer pessoas de aliança com Ele. Jeremias chegou a profetizar, por exemplo, no capítulo 5 de Jeremias, você vai ler lá. Eu procurei, Deus mandou ele andar pelas ruas de Jerusalém para encontrar um homem não procurou. Ezequiel 22:30, você olha lá, Deus dizendo: procurei entre eles um homem que tivesse tapando da brecha, porém não encontrei. Jeremias frustrado porque ninguém ouvia mais. Ele começa a pregar: ô terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Montes de Israel, ouça a palavra de Deus. Cabeça de Jacó, ouça a palavra de Deus. Não tinha mais ninguém de aliança. Todos se corromperam. Deus levanta Ezequias. Deus levanta Ezequias como rei de Judá. Quando Deus levanta ele, a Bíblia diz que ele causa uma revolução. E ele leva o povo ao princípio da adoração na presença de Deus. E ele chega a fazer algo que Deus não se agradou. Levanta o profeta. E o profeta vai e diz: olha, se tu não colocar tua casa em ordem, morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que automaticamente ele dobra o joelho diante do altar de Deus. E ele começa a orar a Deus e dizendo: ó Senhor Deus, lembra-te do teu servo. Quando ele faz essa oração, o profeta saindo do pátio da quarta, Deus revela a ele dizendo: volta, porque eu ouvi a oração do meu escolhido. Volta, porque eu vi e acrescentarei 15 anos a ele. Porque ele fez o que ninguém nunca fez. Tocou na minha sensibilidade. Ele fez o que o homem nunca fez. Tocou a minha sensibilidade. Aleluia. Ele veio e ele tem um filho. E ele tem um filho. E esse filho, quando Ezequias morre, esse filho se assenta no trono do seu pai. Quando ele se assenta no trono, esse homem que agora é rei do Judá, chamado Manassés, ele começa a fazer o contrário que o seu pai fez e leva o povo a adorar o sol. O povo olhava para o sol e dizia: o sol é o nosso Deus. Eles olhavam à noite para a lua e diziam: ó lua, quão bonita és, tu és o nosso Deus. Olhava para as estrelas. Manassés perverteu o povo. E lá no céu, Deus sentado no trono, o Senhor Deus se entristece ao extremo e começa a saquear. Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída 2 vezes. 2 vezes foi destruída e sitiada. Jerusalém foi sitiada 25 vezes. 44 vezes. Jerusalém foi restaurada 52 vezes. Jerusalém foi capturada, restaurada. Por quê? Porque deixaram os princípios de Deus. Não queriam mais servir a Deus com fidelidade. Israel estava entrando em decadência. Ninguém tinha mais prazer em adorar. Se você for ler o livro de Juízes, você observa que Deus levanta o filho de uma prostituta para julgar Israel. Se você observar, Deus levanta Gideão, Deus levanta Débora, porque não tinha mais ninguém de aliança. Mas o período que essas pessoas julgaram Israel foi um período de pouco prazo. Um prazo, irmão, aleluia, que não atingiu o que Deus queria que atingisse. Eles morreram, outros intercederam. Jerusalém continuou em estado de decadência espiritual. Se você olhar Ruth,
Quando ele sai, quando Ruth, aleluia, Noemi sai de Belém de Judá, na casa do pão, e vai para Moabe, a Bíblia diz que ela perde o marido, perde os filhos e volta com 2 noras, e elas ouvem falar que aquela terra agora tinha pão, que Deus estava habitando de novo, que Deus estava lá de novo, e ela volta podendo. Deus voltou a habitar em Judá. Belém, casa do pão. Judá louvou um pão de adoração, um pão de louvor. Dentro do templo, do tabernáculo, tinha uma mesa com 12 pães, que durante o dia, no final do dia, o sacerdote retirava o pão velho e colocava 12 pães novos. Aqueles pães representavam pão da manifestação, pão da presença, pão da restauração, pão da glória de Deus, o pão da conhecimento, o pão que Deus se revela, o pão da manifestação. Belém, Judá, Belém, casa do pão, Judá, adoração. Quando nós falamos de pão, falamos de Bíblia, falamos de palavra, o que Israel estava perdendo era a palavra de Deus, a comida para a alma, a comida que conduz, o alimento que fortalece, o alimento que traz revelação, o alimento que traz visão, o alimento que sara, que cura, que libera poder. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra perdoa, a palavra ensina, a palavra faz, porque Deus, Ele é o dono da palavra. Deus é o dono da palavra. E eles perderam a palavra, perderam o pão. Manassés morre, mas ele tinha um filho. Manassés teve um filho chamado Amon. Esse filho, ele faz pior do que o seu pai. Nenhum segue o caminho de Ezequias. Amon morre, e agora eu precisava de um rei, porque lá dentro de Judá, de Jerusalém, tinha pessoas que clamavam dizendo assim: Senhor, restaura o meu povo, restaura, traz de volta. Quando nós vimos um livro, hoje, irmão, deixa eu preparar isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil hoje. Deus já me levou para alguns lugares aí, irmão. Não me engrandeço com isso. Mas Deus me deu a oportunidade de ir a alguns lugares. Quando Deus me tirou do Brasil e me levou para o país do Suriname, eu comecei um trabalho, com 4 meses, nós tínhamos 130 pessoas na congregação. E conseguimos comprar uma van para pegar os irmãos de longe. Algumas igrejas antigas naquele lugar pagaram marginal para me dar um susto para me sair daquele lugar. E eu estava evangelizando, o camarada colocou uma arma na minha cabeça e falou assim: pô, lá para trás eu atiro. E eu comecei a chorar. Eu falei para ele: rapaz, o que foi que eu fiz para você? E sai um ladrão de dentro do supermercado, e a viatura ia passando naquela hora, e ele liga a sirene, e o camarada que está com a arma na minha cabeça se desespera, e ele esconde a arma e sai correndo, e eu ouço aquela voz dizendo: corre atrás dele. E eu saí correndo atrás daquele moço, e na medida que eu ia dando um passo, eu ia sentindo uma unção tão grande em mim, que eu ficava grande espiritualmente. Ele entrou dentro de um beco, eu entrei no beco, catei ele pela camisa, encostei na parede e falei para ele: por que você está fazendo isso? E ele começou a chorar, era desviado, começou a chorar, peguei ele, levei para a igreja, fechei a porta da igreja, orei com ele no pé do altar, e eu comecei a conversar com ele, ele chorando, falou para mim: pastor tal, da igreja tal, pastor tal, da outra igreja tal, me deu $500, porque eles não querem o Senhor nesse país, não querem ser aqui, porque o povo estava indo à igreja e Deus estava curando, libertando, operando. Só eu e minha esposa e meu filhinho de 5 meses na época. Irmão, na hora que ele falou aquilo para mim, eu senti uma autoridade tão grande, e eu comecei a orar forte com ele manifestou, expulsei o mal, e quando ele voltou, ele pegou a arca da 7,5, colocou em cima do púlpito e disse assim para mim: a partir de hoje,
Eu quero andar com você. Eu quero servir a Deus do teu lado. Vou vender a arma, vou dar de oferta, mas nunca mais eu quero fazer parte da criminalidade. Era viciado, meu pai e minha mãe era da igreja, e eu não quero mais viver em reconcilia com Deus. E eu começo a levar ele para todo lugar que eu vou. Aí eu entendi naquele dia que estão vivendo a época de Judá, a época de Ezequias e a época de Josias. Pessoas estão deixando o princípio, as pessoas estão abandonando o princípio, pessoas estão se preocupando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A coisa de Deus, irmão, como é que nós conseguimos colonizar a terra? Como foi que colonizaram o Brasil? Os portugueses trouxeram a cultura de lá, de Portugal, para o Brasil. Foi assim ou foi? Como é que nós conseguimos colonizar a terra, meu irmão? Trazendo a cultura do céu. Glória a Deus. Trazendo a cultura. Deixa eu te explicar como é mais ou menos lá em cima. Deixa eu te explicar mais ou menos. Isaías capítulo 6 e Apocalipse. Você observa. Doutrina.